Um terremoto muito forte atingiu o sudoeste do Japão hoje. O epicentro foi na ilha de Kyushu, que aqui no mapa aparece nesse ponto. É próximo da cidade de Kumamoto. Segundo a Agência Meteorológica do Japão, o tremor foi de magnitude 7,1. Agora, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto ficou com 6,8 de magnitude. A profundidade foi de apenas 10 quilômetros, o que é considerado muito próximo à superfície. Isso deixa o tremor ainda mais perigoso. Ele aconteceu por volta das 4h30 da tarde e destruiu pontes, causou incêndios e desabamentos de prédios também. Há relatos de mortos, feridos, desaparecidos e pessoas presas em escombros. A situação mais crítica foi em um shopping da região, onde houve uma explosão. Equipes de resgate falam em vários mortos no local. A polícia confirmou que há mortes em decorrência do desabamento de parte da estrutura desse shopping. Não informou o número de vítimas e nem de feridos. A polícia afirma que entre 20 e 30 funcionários do local estão desaparecidos. E as equipes de resgate tentam agora estabelecer contato com as pessoas que estão presas dentro do shopping. A primeira-ministra japonesa, Sanai Takaichi, afirmou que a prioridade absoluta é salvar vidas e que as equipes de resgate vão continuar as buscas de maneira ininterrupta ao longo da noite. Além de estradas e ferrovias, o aeroporto internacional de Kumamoto, que atende cerca de 700 mil habitantes da região, foi fechado. Um hospital informou que mais de 50 feridos deram entrada na unidade logo após o terremoto. Agora, uma preocupação, Alan, era com a usina nuclear da região. Mas autoridades japonesas informaram à Agência Internacional de Energia Atômica que a usina de Sendai não teve danos causados pelo terremoto. O Japão é um país altamente suscetível a terremotos. A agência meteorológica do país informou que mais de 60 pequenos tremores já foram registrados, isso desde esse grande terremoto, esse terremoto de magnitude, de grande magnitude, que a gente está mostrando aí as imagens. As autoridades alertam os moradores para a possibilidade de novos tremores nessa quarta-feira. O Japão fica numa área chamada de Anel de Fogo do Pacífico, a região com maior atividade sísmica do planeta. Para vocês terem uma ideia, cerca de 20% dos terremotos de magnitude 6 ou superior do mundo são registrados no Japão. 4h27 da tarde no Japão. As câmeras públicas registram o momento do tremor. Deste ângulo, dá para ver que foi tão forte a ponto de balançar caminhões que estavam estacionados. A estrutura dessa ponte não aguentou e cedeu. As autoridades orientaram que as pessoas saíssem de casa em áreas da província de Kumamoto. Cerca de 300 mil foram deslocadas. Milhares de casas estão sem energia. Funcionários de empresas foram dispensados às pressas. A operadora ferroviária local informou que os trens foram suspensos. Este fez uma parada de emergência e este chegou a sair dos trilhos. Um passageiro gravou a plataforma de uma estação se movendo. Segundo o jornal japonês Nikkei, vários passageiros ficaram feridos dentro de um trem-bala durante o terremoto. Nesta loja, dá para ouvir crianças chorando e o desespero dos pais. Os tremores causaram incêndios, dificultando ainda mais a resposta das autoridades. Em alguns lugares, geraram uma densa fumaça. A primeira-ministra do Japão, Sanai Takaichi, alertou que ainda há risco de desabamentos e de deslizamentos e que outros tremores devem acontecer ao longo da próxima semana. O terremoto também danificou a muralha do castelo histórico de Kumamoto. Este homem viu de perto. Como posso explicar? Eu senti como se meu corpo estivesse flutuando no ar. Por um instante, nem percebi que se tratava de um terremoto. Só quando vi a parede desabar é que me dei conta de que era de fato um terremoto. A Agência Meteorológica do Japão chegou a emitir um alerta de tsunami para ondas de até 1 metro de altura, mas depois cancelou o aviso. O governo japonês mobilizou uma operação de emergência. 20 aeronaves das Forças de Defesa foram enviadas às áreas atingidas para avaliar a extensão dos danos.
Cerca de 3.600 militares foram deslocados para apoiar as equipes de resgate. Há 10 anos, um outro terremoto atingiu a província de Kumamoto, matou 275 pessoas e deixou cerca de 2.700 feridos.